Pronto, gente, gravação iniciada, nossa aula de gestão da produção. Hoje nós temos duas sessões para falar. Vamos falar das sessões 2.1 e 2.2. A sessão 2.1 fala de tipos de layout e a sessão 2.2 vai falar sobre fluxo de materiais. Tá bom? Vou desligar minha câmera para que a gente possa ter um sistema menos carregado. Bem, a minha tela já está aí compartilhada, tá bom? Quem não estiver enxergando, por favor, se manifeste para que eu possa verificar o que está acontecendo, tá bom? Bem, como eu disse, eu quero só fazer uma relembrança, tá bom? Da aula passada, que foi o término da unidade 1, né? Nós falamos, deixa eu pegar aqui a caneta, nós falamos sobre projeto do produto e do processo, isso foi a unidade 1, seção 4. Dentro dessa aula, nós vimos novamente o conceito de projeto, vimos o conceito de processo, né, o conceito de processo eficiente, falamos dos motivos para a produção de novos produtos, né, falamos um pouco sobre o desenvolvimento de produtos, ciclo de vida do produto, com duas visões, uma chamada mercadológica e a outra funcional. Falamos dos principais sistemas de produção, falamos do projeto do produto, falamos do conceito de engenharia simultânea, que inclusive é o assunto do segundo trabalho, da atividade que vocês têm que me entregar, tá bom? E aí apresentei algumas outras aplicações desses conceitos que foram apresentados na aula anterior. Então, esse aqui é um breve resumo do que foi visto na aula passada, para que a gente não esqueça, tá? Esses assuntos que a gente vai apresentar na disciplina, eles têm uma interligação muito forte. Então, é importante que a gente sempre os tenha em mente, para que a gente possa trazê-los e ir acumulando esse conhecimento para que faça sentido tudo que vai ser dito, tá bom? Ao longo da disciplina. Damos início, neste momento, à unidade 2 do nosso conteúdo da disciplina. A unidade 2, ela fala sobre o mapeamento do processo produtivo. Tá? Então, esse aqui é um tema macro da unidade, e aí nós vamos destrinchar em alguns temas, tá bom? Mas, basicamente, o que a unidade contém é isso que está apresentado aqui na tela de vocês. É o mapeamento de processos produtivos, tipos de layout, que inclusive será a aula de hoje, fala também de fluxo de materiais, tempos e métodos, e também de folhas de processo. Isso aqui vai ser visto em aulas posteriores, não será na aula de hoje, será na aula que vem, inclusive. Ainda falando dos conceitos prévios, o que a gente tem acumulado até aqui, tá bom? Lá na primeira aula, quando nós começamos a unidade 1, nós apresentamos conceitos e fundamentos da administração da produção, ou gestão da produção, né, como é o título da disciplina. Falamos um pouco na aula seguinte sobre a capacidade do processo. Apresentamos também os aspectos relevantes para a decisão da localização de instalações. Isso foi a nossa terceira aula. E a nossa quarta aula falamos sobre o projeto de produtos e de processos, que foi inclusive o que eu acabei de apresentar, né, como um breve resumo do que foi visto na aula anterior. Foi a aula que antecedeu a de hoje. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre tipos de layout, tá bom? Então, a seção 1 da nossa unidade 2 fala sobre tipos de layout. Temos, então, como objetivos dessa aula, apresentar os principais tipos, tá, de layout. Vamos descrever os fatores relativos ao desenvolvimento do layout produtivo, tá? Então, nosso foco é nesse tipo de layout, né? Então, são layouts específicos para ambientes de produção, tá? De produção de manufatura mesmo, né? Produção de item, ou produto, mas também de produção de serviço.
Vamos também apresentar fatores relativos à reestruturação do layout produtivo, né? Isso quando necessário. Para começar, a gente sempre associa, né? Tem associado, o nosso material traz sempre uma situação prática para que a gente possa, de certa forma, levar um pouco para a vida prática, né? Porque a gente entenda uma aplicação do conteúdo que é descrito, tá bom? Então, a nossa situação problema, ela tem essa intenção, tá bom? De apresentar uma aplicação dos conceitos que são descritos na aula. O contexto é o seguinte, tá? Vamos trabalhar agora com uma pizzaria, não mais com a fábrica de paletós, né? Como a gente trabalhou na unidade 1, agora a gente vai trabalhar com uma pizzaria, tá bom? A pizzaria denominada Disque, tá? Também aqui no caso, como lá a empresa de fabricação de paletós era uma empresa familiar, que também é. Existe agora um personagem que é o proprietário dessa pizzaria, que é conhecido como Oswaldo, ou Senhor Oswaldo, tá? Uma breve descrição a respeito dele é de que ele conhece muito sobre pizzas, tá? Mas ele conhece pouco sobre sistemas produtivos. Por isso, a pizzaria ou negócio familiar dele está tendo alguns problemas, tá bom? E por isso, cada um de vocês, vai ser um personagem dessa situação, problema, né? Você recebeu uma proposta para se tornar sócio, então, do seu Oswaldo, né? E a sua tarefa, inicialmente, nessa primeira situação, problema, vai ser de conseguir fazer a empresa ser produtiva, tá? Com o quê? Com a descrição ou uma proposta de um layout para a realização da atividade de produção desse alimento, né? É essa aqui, tá? Você vai desenvolver um arranjo físico, né? A gente chama também de arranjo físico. Essa aqui é a palavra em inglês, vocês vão ver que já existe uma palavra em português que é semelhante, tá? E é da mesma forma como a gente fala, layout, a gente escreve exatamente assim. Vou mostrar para vocês nos slides anteriores. Esses slides que eu estou apresentando, eu ainda não disponibilizei no AVA, mas ainda hoje, ou no mais tardar amanhã pela manhã, eu disponibilizarei para vocês, tá? Para que vocês possam tê-los e fazer as anotações de vocês, os estudos de vocês preparatórios para a nossa avaliação, que eu vou falar sobre ela ainda hoje com vocês, tá bom? Bem, não vou me deter muito na situação problema, porque como nós temos 2 sessões para apresentar, então não vou me deter muito nela. Vocês têm maiores detalhes a respeito dela no livro didático, tá bom? Bem, para iniciar com uma motivação, eu apresento uma pergunta, né, para cada um de vocês, não precisa me responder, mas que vocês possam levar essa pergunta ao longo dessa aula, para que a gente possa compreender qual que é o espírito que ela tenta trazer e contextualizar para nós. Bem, a pergunta é, qual a relação do arranjo físico, o layout, né, e a gestão da produção? O que esses dois termos têm, como que eles estão relacionados? Bem, uma resposta bem simples e rápida e direta, eu apresento aqui nessa frase de baixo. Diz o seguinte, o arranjo físico ajuda, né, o layout ajuda a melhorar o fluxo do processo de fabricação, de forma geral, de forma macro, tá bom? Ou de forma ampla, né? É essa relação que tem uma coisa com a outra. Para isso, a gente precisa entender o conceito, né? O que é layout? O que é arranjo físico? Tá? Bem, é um espaço físico, né, no ambiente de trabalho, tá? Então, a gente vai considerar isso aqui dentro do nosso contexto de administração da produção, vamos considerar sempre o layout nesse contexto, no contexto do trabalho, onde ocorre a disponibilização de móveis, né, equipamentos, máquinas e etc., né, tudo que está ali naquele ambiente. Bem, segundo o nosso autor, né, o autor do nosso livro didático, ele diz que é uma maneira pela qual são posicionados os recursos de transformação, né, são os nossos equipamentos ou maquinários em que transformam as entradas do processo em saídas, né? Ou seja, são decisões,
tá? De onde colocar as instalações, como eu já disse, né? O maquinário, equipamentos e até mesmo a mão de obra, tá? O pessoal da produção. Onde se dispõe os postos de trabalho. Quais os benefícios, então, de um bom layout? Né? Já que é essa disposição de todos esses elementos que eu acabei de descrever. Eu trago aqui alguns listados, ok? Não que os benefícios se esgotem nela, não é bem isso, vai além. Mas só para a gente entender, basicamente, alguns benefícios, eu apresento alguns. Bem, facilita o fluxo de materiais e de pessoas no ambiente. Garante a segurança, isso aqui é extremamente importante. Garante também a integridade da mão de obra e também dos produtos ou dos insumos, né, utilizados para a produção. Facilita o controle, facilita a comunicação, etc. Reduz custo de produção, isso aqui é extremamente importante também, né? Um bom layout implica nisso, né? Também, isso é muito importante, porque traz valor para o produto, né? E, na realidade, traz lucro, né? Para o fabricante, né? Ou para o prestador de serviço. Melhora a eficácia do processo produtivo. Lembra lá que, acho que, não lembro exatamente em qual das aulas anteriores, mas quando eu apresentei esse termo eficácia, eu apresentei juntamente o termo eficiência. E aí eu disse para vocês que havia uma diferença, são termos semelhantes, mas que a diferença entre eles é a seguinte: a eficácia é quando a gente faz as coisas certas. A gente está fazendo uma coisa eficaz quando a gente faz as coisas certas para alguma atividade desenvolver corretamente. A eficiência é quando a gente faz as coisas que não necessariamente são as que devem ser feitas, mas que a gente faz de uma maneira correta, tá? Então, aí eu até apresentei para vocês também em aulas anteriores, no momento que eu descrevi esses conceitos, que a eficácia, ela tem como eu posso dizer, ela está mais linkada ou ligada ao nível de gestão mesmo, ao nível gerencial, enquanto que a eficiência, ela está linkada ou ligada, associada ao nível operacional do processo produtivo, tá? De forma geral, né? Claro que isso não é rígido a esse ponto, né? Há como eu posso dizer, a eficácia também pode ocorrer no nível operacional e a eficiência no nível gerencial, tá? Não tem uma rigidez de que só uma fica lá, a outra fica cá. Bem, só para relembrar, quando nós falamos de processo, lá na unidade 1, seção 1.4, ou seja, na aula passada, nós apresentamos os tipos de sistema produtivo, tá? Para que a gente não volte lá na aula, eu repeti isso aqui, tá? Quando a gente estava considerando o sistema produtivo por processo. Tá bom? Tem essa ligação, né, entre... Aqui, ó, layout, tá? A partir daqui eu comecei a escrever da maneira como é em português. Layout. E é uma palavra correta, ela existe, né? A relação entre layout e sistema produtivo tem uma ligação dada desta maneira, como vou já descrever o que mostra a figura. Mas só para a gente relembrar... que eu apresentei na aula passada, quando a gente foi falar de sistema produtivo, apresentei alguns, e que eu também disse que não se esgotavam ali na lista, né? Eu iria além, mas que eu tentei apresentar os principais ou aqueles em que o autor do nosso livro didático descreve. Então, está aqui. O processo contínuo, em larga escala, e lá eu também apresentei algumas características desse processo. O repetitivo em massa, que também é considerado em larga escala. Os repetitivos em lote já passava a ser em média escala, tá bom? Os processos por encomenda, também conhecidos por esse termo em inglês, descrito como job shop,
e os processos por projetos, tá bom? Se a gente conseguir fazer uma relação, tá, da variedade do processo, que está aqui, ó, na vertical, com o volume dele, tá, com o volume do processo ou do meu sistema produtivo, a gente conseguiria criar uma relação entre esses dois conceitos desta maneira. Ó, um processo, por exemplo, com a alta variedade, meu Deus, quase não sai, variedade, e com baixo volume, no caso por projeto, né, a gente poderia fazer uso de um sistema produtivo por projeto. É isso que está sendo dito. Quando a gente tem ainda uma alta, desculpa, variedade, né? Aqui indo para cima é alta e aqui é baixa, o volume à esquerda é baixo e à direita é alto, a gente ainda poderia, um sistema produtivo apropriado seria esse por job shop, tá? Ou job, como está escrito aqui. Então, estou mostrando um pouco da relação entre esses dois componentes de maneira esquemática. Lembra que eu falei que repetitivos em lote é considerado de média escala, por isso que ele está aqui no meião, né? Ele também é conhecido como processo por batelada. Então, se tem uma média ou mediana variedade, tem volume médio, esse é o processo mais apropriado e que é o mais abrangente, por isso que está aqui a maior caixa ou quadrado. Quando a gente tem baixa variedade, né? Lembra lá que eu comentei, uma das características do processo contínuo, ou esses dois de larga escala, eles eram muito homogêneos, né? Então, facilitava, inclusive, a automação do processo. Então, é por isso que a variedade aqui é baixa, mas o volume é alto. Então, ó, o em massa e o contínuo são os mais apropriados para o desenvolvimento. E aí, pensando desta maneira, né, para pensar no layout, preciso pensar no processo produtivo, né, no sistema produtivo envolvido para que o layout se adapte ou seja adequado para o desenvolvimento daquela atividade naquele nível, naquela escala. É essa relação, tá, entre layout e sistema produtivo. E aí é que vem essa pergunta, por conta disso, né? Como definir o layout? A primeira resposta, o primeiro item é justamente o que eu acabei de apresentar. Ó. Você tem que avaliar o sistema produtivo, né? Em que nível que ele está, em que tipo de processo ele se enquadra, coisas do tipo assim, tá? Para que, a partir daí, faça-se a escolha do layout ou do arranjo físico, do tipo, né? Do tipo mais apropriado. E também faça-se um detalhamento dele, tá bom? Então, cumprindo esses três itens, a gente consegue ter uma boa definição do layout do local do processo, tá? De execução do processo. Vamos entrar agora nos tipos, tá? Nos tipos de layout. Bem, de forma macro ou ampla, o nosso autor descreve 4 tipos, tá? Que estão apresentados aqui. Começa-se pelo orientado por processo, tá? Também conhecido como funcional, ou job shop, que também já apresentei esse termo. O layout em linha, tá? O layout em linha, ou layout por produto, ou ainda flow shop. O layout fixo, tá? É conhecido mais como fixo, mas o nosso autor chama de fixo posicional, que é o layout de posição fixa. Vou explicar cada um deles já já. E, por fim, o sistema em célula. Também tem esse tipo de layout descrito pelo autor do nosso livro didático. Vou apresentar aqui um pouco do sistema em célula, que é o que ele descreve com um pouco, ele chama um pouco a atenção, mas já falo dos outros 3 para vocês, tá bom? O sistema em célula, ele é uma espécie de mescla, tá? Ele é uma mescla
dos anteriores, tá? Por quê? Porque ele faz uma agregação ou ele parte para a construção ou o detalhamento ou a disponibilização do layout a partir de um aspecto que diferencia dos outros, tá? Espera só um pouquinho aqui que eu já comento com vocês. Peraí que eu não estou achando aqui na minha anotação. Mas é o seguinte, ele utiliza todos os recursos transformadores, ou seja, as máquinas, a mão de obra, tá bom? Aqui, tudo aquilo que faz, que manipula a entrada, tá? E aí tem atividade em comum, tá? Ele disponibiliza no que ele chama de única área, tá? Ele disponibiliza no que ele chama de única área. O que é isso? Assim, quando as atividades são semelhantes ou são muito parecidas, esse tipo de layout chamado sistema em célula, ele tem a tendência em agregar próximo. É isso. É que tipo criar células de atividades semelhantes, tá bom? Que aí eu exemplifico aqui com a produção de aparelhos celulares, por exemplo. Tá? Claro que não é o único tipo de processo onde isso se aplica, mas, por exemplo, a parte de montagem, toda atividade envolvida com a parte de montagem, quando se utiliza o layout de sistema em célula, essas atividades ficam próximas, tá? Da mesma maneira, a configuração do sistema operacional que vai ser instalado nesse equipamento, também tem as atividades associadas a essa etapa da produção, elas ficam próximas fisicamente, tá? É isso, fisicamente elas ficam próximas. E aí, a etapa final, que é a de embalagem, né, para sair para o cliente, né, para o seu destino final, também toda atividade envolvida com essa etapa da produção também fica próxima. Voltando aqui a falar um pouquinho dos outros, tá bom? Dos layouts, vou voltar aqui um pouquinho, tá? Que eu acho que não era bem isso aqui. Aqui, ó. Por exemplo, orientado por processo, tá? Vou falar um pouquinho deles. Eu achei que eu tinha um slide ali, depois eu não tenho, então eu preciso voltar aqui. Bem, o orientado por processo, qual é a característica desse tipo de layout? Bem, são processos em que os recursos, vamos entender assim, recursos como sendo os processos transformadores, aí trata-se da mão de obra e dos equipamentos, eles são organizados em torno do processo, tá? O que isso quer dizer? É um agrupamento de postos, tá bom? E agrupamento de máquinas, tá? De acordo com a função. Então, é muito semelhante com aquele sistema em célula, tá? A diferença é que, no caso no processo, nem sempre as atividades elas são semelhantes ou iguais, tá? Lá no sistema em célula, isso é um pré-requisito. O sistema em linha, tá? O sistema em linha, os recursos produtivos, que são a mão de obra e os equipamentos utilizados para a transformação das entradas, eles são localizados de maneira linear. Assim, é por isso que se chama em linha, tá? Ou fluxo, tá? Fluxo. Na realidade, o que se movimenta aqui nesse processo produtivo não é mais os componentes transformadores, como lá no orientado por processo, tá? Mas aqui o que se movimenta é o produto que está sendo produzido, que está sendo fabricado. Ele é quem vai passando pelos transformadores, tá? Esse é o principal aspecto do layout conhecido como em linha ou por produto. O fixo posicional é o seguinte, isso aqui ocorre mais, vou dizer assim, com maior frequência, quando o produto ele é grande, tá? O exemplo que o nosso autor traz, por exemplo, é a produção de navios,
tá? Produção de itens muito grandes, onde eles não podem ser deslocados com certa facilidade, então eles ficam fixos. Esse fixo é exatamente do produto, tá? É o item que está sendo transformado ou produzido. Ele fica fixo, então os equipamentos é que se movem, né? E a mão de obra também. E o sistema em célula, que foi o que eu apresentei aqui no slide posterior. Tá? Então, só para descrever um pouco das características de cada um. Né? No livro didático tem maiores detalhes, tem a explicação de quem se movimenta, as aplicabilidades e exemplos também. Vocês devem consultar isso lá, por favor. Vou passar esse aqui que eu já falei, tá? Mas também, obviamente, que essas coisas elas não se separam assim tão bonitinho, tão perfeitinho. Os layouts dos processos de fabricação, ou ele é de um jeito ou ele é de outro. Isso, na realidade, isso na prática ou na vida real, vou dizer assim, isso não ocorre com tanta separação como é apresentada na teoria, tá? Esses arranjos ou layouts, nos meus sistemas produtivos, ou nos nossos sistemas produtivos, eles, em geral, eles são mistos, tá? E aí o autor traz uma figura que eu estou replicando aqui para vocês, ele apresenta o exemplo de um restaurante, tá? E ele descreve, ele aponta para um restaurante onde ocorre vários arranjos, né, ou vários layouts. O que ele chama aqui de posicional, que é aquele que ele também chamava de fixo, né? De fixo, aqui está fixo, o produto fica fixo, e aí os transformadores, né? O equipamento, a mão de obra vai passando. O sistema celular, que é aquele 4, em que as atividades semelhantes elas se aglomeram, ele diz que ocorre nesta parte aqui, por exemplo, as sobremesas de uma parte, né, a parte de entradas aqui, tá? O buffet de que é que está escrito aqui? Pratos principais, desculpa, não estava conseguindo ler. E aí um outro por processo, né? É semelhante ao que está aqui, como eu disse também anteriormente, o por processo é semelhante um pouco mais por sistemas em célula, e o em linha é o que ele chama aqui de em bandejão, tá? Em bandejão o produto vai passando, né? Então o produto vai passando, tá? De forma, isso tudo no mesmo ambiente, tá? Essa separação aqui é apenas para mostrar como cada pedaço desse restaurante pode ser visto como um layout classificado como os 4 tipos que eu acabei de apresentar para vocês. Detalhamento, que é um dos objetivos que eu trouxe aqui para essa aula, para essa primeira parte da aula. Bem, para detalhar um layout, aí alguns aspectos são considerados para justamente, inclusive, fazer a classificação naqueles 4 tipos que eu apresentei, né? Tá bom? Aí tem que considerar a área disponível, a flexibilidade da produção, o processo produtivo, né? O sistema produtivo que está sendo, que se utiliza para a produção dos itens, como que são manuseados os materiais, como que é estoque grande, né, de larga escala ou não. Os equipamentos utilizados, eles são grandes, médios, pequenos, são muitos, são poucos. Para um item muito importante aqui, a segurança e o conforto, né? A temperatura, ela é alta, ela é baixa, ela tem que ser agradável, mas ela tem que ser baixa porque está trabalhando com alimentos, por exemplo, perecíveis, então não pode ter uma temperatura mais alta, porque senão o alimento estraga, alguma coisa do tipo assim, né? Isso nas indústrias de produção de alimentos. A mão de obra precisa de bastante mão de obra ou de pouca mão de obra, tem que ser disposta próxima ou distante, coisas do tipo assim, tá? São alguns aspectos que detalham
que a gente chama aqui, isso aqui de detalhamento, para que isso possa permitir, né, possa subsidiar a escolha do melhor tipo, segundo o sistema produtivo envolvido. E aí, de novo, trago uma relação, tá? Dos sistemas produtivos e layout, porque isso aqui é o cerne desse conteúdo, né? Apresenta aqui um quadro, estou replicando um quadro que o nosso autor, o autor do nosso livro didático, traz. Ele apresenta aqui na primeira coluna os tipos, né, de sistemas produtivos, e aqui os arranjos básicos de layout existentes, que são aqueles 4 que eu já descrevi para vocês, né? O fixo, o por processo, o celular, os sistemas em célula e o por produto, que também é conhecido como linha. E aqui são aqueles tipos de processos que eu apresentei na aula passada e no começo dessa aula. Por exemplo, o que ele quer dizer com esse quadro? Por exemplo, quando eu tenho um processo por projeto, um arranjo do tipo fixo é o mais adequado, tá? Por quê? Porque ele está aqui, ó. É isso que ele está dizendo. Quando eu tenho um processo do tipo jobbing ou shop jobbing, eu posso tanto utilizar o tipo fixo quanto o por processo. Tá? Isso de forma geral, né? De forma macro, é claro que cada caso vai ser um caso a ser avaliado, né? Quando se depara com uma situação real, mas na teoria é assim que se dispõe, tá? Que se sugere o uso do tipo de layout. Os autores do assunto, né? Sugerem dessa maneira. Por exemplo, processos em lotes, sugere-se usar layout do tipo por processo ou por sistema celular. Quando tem em massa, lembra que a gente tinha 2 tipos, né? O em massa em contínuo, que são aqueles que são de larga escala, produção de larga escala. O em massa sugere-se o sistema celular e o contínuo em linha, tá? Ou em segundo produtos. Bem, apresento agora outros pontos importantes, tá? Além da disponibilização, dos tipos, qual o sistema produtivo envolvido, coisas do tipo assim, mas algumas outras coisas devem ser consideradas também, né? Não para não ser rígido o suficiente, né? Quando a gente fala de gestão da produção ou administração da produção, uma palavrinha que deve sempre existir, né? Nas etapas do trabalho, sempre é esta que está aqui. A flexibilidade é isso que torna o sistema dinâmico, né? Essa mudança das coisas, dos layouts, do tipo de produto, né? Do mercado visado, né? Do nicho de mercado, coisas do tipo assim. Flexibilidade, tá? Então, a flexibilidade da produção é um aspecto que deve ser levado em conta, tá? Na hora de se escolher um layout para um processo produtivo. É claro que deve-se pensar na otimização da área de trabalho, ou seja, ter o melhor aproveitamento possível, né, da área disposta, né, que está disponível para a realização da atividade econômica, né, atividade de produção. Otimização da mão de obra também, né, o uso da melhor forma possível da mão de obra disponível, né? Isso do tempo, né? Isso tudo respeitando, obviamente, as regras trabalhistas, né? Dentre outras regras existentes. Questão da segurança, que é extremamente importante, né? O conforto da mão de obra e também dos equipamentos e de tudo que envolve, tá, o sistema. Por exemplo, existe uma norma regulamentadora que trata disso, tá? Desse assunto da segurança, conforto e da conveniência, aqui especificamente da mão de obra. Os equipamentos utilizados, né? A melhor disponibilidade, disposição, né? Dos equipamentos, para que o fluxo da produção possa ocorrer de maneira mais rápida, em menor tempo. Isso vai gerar um menor custo e uma maior produtividade. Isso vai otimizar a produção também.
Fatores estruturais devem ser considerados na hora de escolher o layout, né? Por exemplo, instalação de energia elétrica, né? Onde que vai ter disponível, onde que vai precisar, onde vai ser necessária a instalação de tomadas, entre outras coisas. Questão de espaço, também já falei, está relacionada justamente aqui com a área de trabalho, né? Com as dimensões, né? Disponíveis. E aí tem que pensar em espaço de deslocamento, né? Não só da mão de obra, mas como também de equipamentos, se eles se movimentam, né? Se for um processo em que isso ocorra, e também da mão de obra, né? Para que ocorra um fluxo apropriado de materiais e de pessoas, né? No caso, a mão de obra. Então, são alguns aspectos, obviamente, essa lista não esgota, como eu sempre digo, ela vai além, mas que podem nos dar uma noção de que outros aspectos, outros pontos devem ser considerados na hora da escolha do layout. De forma muito simplória, eu vou dizer assim, tá? É que não é tão simples assim, mas o autor descreve, e eu replico aqui para vocês, né, que ele chama de etapas de elaboração, tá? De elaboração do layout, né? Segundo esses aspectos todos que eu já apresentei, tá? Mas aqui é como se fosse uma forma de... Vamos resumir, vamos fazer um resumão, né, do que realmente é preciso para que o melhor layout seja escolhido para a minha atividade. Então, vamos lá. A primeira delas é o cálculo da área, né? Se eu tenho área suficiente, é área física mesmo, né? Se eu tenho um terreno, se eu tenho um galpão, se eu tenho uma loja, coisas do tipo assim. E é o suficiente? É o suficiente para eu desenvolver minha atividade, né? Ou eu preciso de mais? Um ponto que essa é a primeira vez que aparece, mas o que ele diz o que ajuda bastante é a elaboração do que ele chama de planta baixa, tá? Então, tem um projeto ali onde seja possível ver um desenho mesmo, né, do espaço, né? Isso está lá, o conceito disso está lá na página 74 do livro didático, onde eu enxergue de forma visual como que o meu ambiente pode existente, né, para a instalação dos meus equipamentos e outros processos transformadores, e que eles possam ser dispostos de maneira adequada, tá? Obviamente, a planta, né, vou dizer assim, ela é feita por um arquiteto ou um engenheiro, coisa do tipo assim, né, que são os profissionais que produzem esse tipo de material, para subsidiar justamente os gestores, né, da organização, vou dizer assim, não quis falar da fábrica nem do prestador de serviço, porque eu quero ir além, quero considerar um sistema mais genérico, né, da organização, para melhor tomada de decisão. Obviamente que essa planta ou esse layout, né, ele vai, como eu já mostrei aqui nos outros aspectos, né, deve considerar exatamente o fluxo, né? O fluxo é um aspecto importante, né? Porque se a gente coloca equipamento no meio de alguma passagem, ou de uma locomoção, de algum equipamento, ou mesmo de fluxo de pessoas, isso pode ser que isso interrompa ou torne o processo mais lento, né? E isso, qual é o impacto que isso pode trazer para a produção? É exatamente uma demora no aumento, né, da demora da produção. O que vai ser necessário de processos transformadores ou de maquinário? Isso é extremamente importante, certo? E aí, associado ao que está aqui, ó, em área, vem exatamente a localização de instalações. Então, são esses 5 itens, tá? Que apresento aqui para vocês, é o que o nosso autor chama de etapas. Etapas de elaboração do layout.
E, enfim, gente, é só esse pedacinho, tá? A gente ainda tem a outra aula para fazer. Então, eu tentei correr um pouquinho, porque a gente tem outras coisas para falar. Eu queria falar um pouco da prova antes da gente terminar. Bem, resumo da aula é o seguinte, né? Isso que apresentei para vocês aqui, que é para os tipos de layout existentes, né? Obviamente, são os tipos mais comuns, tá? Não que sejam os únicos, né? Nós descrevemos sobre eles nesse primeiro momento da aula. Falamos um pouco da associação do conceito de layout e de sistema produtivo, para que a gente pudesse definir o melhor layout, né, a partir daí. Falei muito brevemente sobre layouts mistos, e isso é muito comum até na prática, né? Falei um pouco sobre o detalhamento, aí falei aquele monte lembra daquela imagem que eu apresentei para vocês? Um monte de aspectos que permitem que os layouts sejam detalhados e sejam escolhidos de forma mais apropriada. Tá? Falei de outros pontos importantes, né? Foi quando eu falei da flexibilidade, da otimização de alguns aspectos, entre outras coisas. E, por fim, falei agora há pouco, no slide anterior, sobre as etapas. Tá? Então, essa listinha aqui faz um breve resumo do que eu acabei de descrever para vocês. Tá? É importante, eu acho que é legal fazer um desfecho sempre assim das aulas, porque a gente faz uma organização das ideias apresentadas. Está aqui a nossa referência, é o nosso livro-texto, foi a única fonte que eu usei de consulta para a elaboração dessa aula, tá bom? E eu acho que vai acabar o slide, é isso, e eu já vou apresentar a outra sessão. Até aqui, alguém quer fazer quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Gente, espera aí que eu vou abrir a outra aula, tá bom? O professor, o que vai ser a prova mesmo, só para relembrar? Tá, eu vou falar da prova daqui a pouquinho, tá bom? Então, eu vou pedir para você esperar só um pouco, que a gente ainda vai falar da prova. Então, peraí. Deixa eu só me organizar aqui. Agora sim, eu consigo compartilhar com vocês a aula, a sessão 2 da unidade 2. Vamos lá. Pronto. Então, olha só. A gente está dentro da unidade 2, que fala de mapeamento do processo produtivo. Isso é um termo bem genérico, que vai falar sobre os tipos de layout, fluxo de material, uso de tempo de método, etc, etc, tá? Mas, basicamente, é isso. Vocês enxergam o meu slide? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Acho que sim, né? É que eu estou achando estranho. Bem, mais uma vez, eu sempre inicio cada sessão relembrando os conhecimentos prévios que foram apresentados em aulas anteriores, né? Lá na primeira aula, deixa eu pegar a caneta aqui de novo, né? Foram apresentados conceitos, fundamentos da administração da produção, falamos da capacidade do processo na segunda aula. Na terceira aula, falamos dos aspectos relevantes para localização de instalações. Na quarta aula, de projeto de produtos e de processos, e agora há pouco foi descrito, né? Foram descritos os tipos de layout, tá? Dentro dos processos de produção, tá? A gente está descrevendo todos esses conceitos aqui, esses aspectos, considerando que a gente está dentro de organizações. E vamos considerar esse termo organizações como sendo possível as indústrias e os prestadores de serviço. Tá? Então, a gente está vendo isso de forma profissional, aqui nos ambientes profissionais, onde existe a produção de algum item, que seja um produto mesmo,
né? Ou que seja um serviço. Professor, o slide não está aparecendo. Ah, não. Então, peraí, só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho. Desculpa, então. Peraí. Peraí, só um pouquinho. E agora? Agora foi. Tá bom? Você consegue ver que eu estou mexendo? Ó, seção 2 da unidade 2. Você consegue enxergar? Sim. Então, tá bom. Obrigado. Fluxo de materiais, tá? É o nosso conteúdo de agora. Então, a gente vai tratar um pouco de conceitos associados a esse tema aí, tá bom? Bem, qual é o objetivo, então, aqui nessa parte da aula? É apresentar conceitos associados à dinâmica do fluxo produtivo, tá? Vamos usar esse termo assim, fluxo produtivo, que é o fluxo de materiais, exatamente, tem bastante relação com justamente o início da aula, que é a escolha do layout, né? O layout de uma organização tá muito relacionado com o sistema produtivo, né? E aí o sistema produtivo, ele é classificado justamente, né? Ele pode ser classificado pela questão do fluxo dos materiais, né, que são usados como insumos, né, como entradas para transformação e produção de saídas ou produtos. Vamos apresentar ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas para o mapeamento desse fluxo produtivo que a gente vai apresentar aqui. Então, a gente tem basicamente dois objetivos. Um terceiro objetivo que a gente poderia ter, que inclusive eu vou apresentar já já para vocês, é novamente trazer aqui o conceito de processo, tá? Então, eu vou apresentar mais uma vez o conceito de processo. Então, o que dá para a gente perceber daqui, né? Processo é um conceito que a gente vai levar pelo curso inteiro, tá? Então, processo, a gente tem que ter isso aqui daqui uns dias já meio que no automático. Voltando lá para a situação problema, eu vou descrever de forma bem rapidinha, para a gente também não ficar muito detido aqui. Mas lembra que lá que na seção 1, né, a gente está já na situação problema 2, lá na situação problema 1, a atividade atribuída para você, tá? Atribuída para você era o desenvolvimento de um arranjo físico ou de um layout, né, segundo os existentes de maneira formal, tá bom? Para que você pudesse sugerir lá para o seu Oswaldo, que é o gestor da pizzaria. Né? Isso para melhorar o processo produtivo, para quê? Produzisse pizzas em mais rápido tempo, em menor tempo, né? Vou dizer assim, em menor tempo, né? Produzisse mais pizza e que os seus processos, os seus elementos transformadores, né? Que seriam, quem são os elementos transformadores de uma pizzaria? São os trabalhadores e são o maquinário utilizado para a fabricação do alimento, né? Fogão, o forno, entre outras coisas, né? Os ingredientes, a massa, etc. Para que eles ficassem dispostos de maneira melhor, né? Para atender, obviamente, para cumprir normas e legislação vigente, mas que também pudesse agregar, né, valor ao produto e também ao negócio do seu Oswaldo. Tá lá, só para lembrar aqui, tá? A tarefa atual aqui é só para vocês se deterem nisto, tá? É a elaboração de um fluxo produtivo para a pizzaria do seu Oswaldo, que é a Disque. Para motivar ou para trazer um espírito, né, para que a gente possa contextualizar aqui o que eu pretendo apresentar, eu apresento uma pergunta, assim como eu fiz no início da aula, né, quando eu falei de layout, né? Olha só a pergunta. Como que ocorre o seu deslocamento da casa para o trabalho ou da casa para a faculdade? Eu até ia colocar para a faculdade, mas como a gente está, por enquanto, sem ir para a faculdade, não achei muito apropriado. Então, eu preferi colocar para o trabalho.
né? Muitos de vocês trabalham, né, em um local diferente da residência, né, de onde vocês vivem, né? Eu acho que essa pergunta cabe mais para as pessoas que estão nessa situação, né? Então, como que ocorre esse deslocamento, né? E aí eu desmembro essa pergunta em várias outras, né? Por exemplo, tem horário fixo para sair, né? Porque a depender do horário de saída, o deslocamento ele vai ser de um jeito ou de outro, né? O meio de deslocamento é transporte coletivo? É transporte fretado pela empresa que você trabalha? É veículo próprio? Espera aí só um pouquinho, gente. Acho que deu um probleminha aqui. Vocês estão enxergando o meu slide? Acho que sim. Quem não estiver enxergando, por favor, avise, tá? Vou considerar que sim. Veículo próprio, o trajeto é sempre o mesmo, tá? Então, quando a gente pensa dessa maneira, numa situação em que a gente vive, a gente está pensando num fluxo, né? Nesse caso, quem que está fluindo? É a gente, né? A gente que está se deslocando, né? Então, o fluxo somos nós mesmos, né? Mas perceba que quando a gente se preocupa com isso e traz à mente perguntas desse tipo, a gente não está querendo fazer esse fluxo de qualquer jeito. A gente quer sistematizar, a gente quer criar método para quê? Para que esse deslocamento, tá? Esse deslocamento ocorra de maneira ótima, otimizada, da melhor maneira possível. Para quê? Né? Aí a pergunta seguinte que vem: para que a gente gaste menos tempo nesse deslocamento, para que a gente não se estresse, para que a gente não gaste tanta energia com isso, e dentre outras coisas. Para que a gente chegue no local de destino mais disposto, né? Até porque a gente vai ainda iniciar uma jornada. Tá bom? Então, é com esse contexto que eu abro essa aula. Mais uma vez, como eu disse para vocês, eu vou trazer o conceito de processo, que eu já apresentei pelo menos umas 2 vezes em aulas anteriores, por isso que eu sempre escrevo aqui, ó, de novo, tá? O que é processo de maneira bem simples, de maneira bem informal, tá? Eu apresento aqui nesse primeiro ponto, tá? Que diz o seguinte: é tudo que ocorre através de uma sequência de ações, ou seja, são ações interligadas, né, e corriqueiras dentro de um determinado período. Né? Coincide um pouco com o que eu já apresentei previamente. Mas segundo a ISO 9000, lá de 2000, tá? Que já é um conceito, uma definição mais formal, diz que é o seguinte: conjunto de atividades interrelacionadas, então, tá? Tem a ver, ó, com essa sequência aqui, ou interativas, ou seja, que elas interagem, né? Tem relação, então tem a ver também com as interrelacionadas, que transforma insumos, as conhecidas entradas por nós, em produtos, que são as saídas, tá? Então, essa aqui é a definição, segundo a ISO 9000, de processo. Quando a gente considera a complexidade do processo, a gente consegue apresentar 2 tipos. A gente consegue definir 2 tipos, tá bom? Que são os processos de complexidade simples e os processos mais complexos, tá? Vamos descrever aqui os dois. O simples é aqueles que fluem de maneira mais simplória, não precisam de muitas etapas para o seu desenvolvimento. Não tem muitas tarefas, vou dizer assim, tá? Ou muitas atividades interrelacionadas em todo o seu fluxo, né? Os complexos já são diferentes, são aqueles que possuem muitas etapas, ou pelo menos uma quantidade razoável,
tá? E que exigem uma maior, vou dizer assim, maior atenção para a realização de suas tarefas. Tanto que o autor do nosso livro didático, ele apresenta uma figura para apresentar de maneira esquemática, né, o que ele chama de processo complexo, tá? Ele apresenta uma decomposição disso aí. Ele chama de macroprocesso o processo como um todo, tá? O processo como um todo. E aí o que ele chama de subprocesso, tá? Ele chama, são partes desse processo macro, tá? São as atividades que ele chama de atividades-chave, tá certo? E aí aquilo que compõe esses subprocessos ou as atividades mais importantes ou importantes, né, do macroprocesso, ele chama de tarefas. Tá? Então, a decomposição, segundo o autor do nosso livro didático, de um processo complexo pode ser dada desta maneira. Também há um exemplo aqui também, certo? É de uma fabricação de pão. Ó, aí o macroprocesso seria a comercialização de pães. Então, esse é o processo, né? A produção desse produto para a sua comercialização, certo? E aí o que ele chama de subprocesso, por exemplo, poderia ser o processo produtivo, o processo de compras, né, dos insumos, por exemplo, né? Ainda pode ser desmembrado em processos menores, ou subprocesso, a fabricação da massa, o assamento dos pães, e até chegar em atividades ou tarefas, tá? Que seriam a mistura dos ingredientes, o amassamento da massa, entre outras coisas, tá certo? Bem, aqui é uma coisa bem legal, mas, gente, eu preciso só de um minutinho, só um momentinho que eu já volto aqui, só um minutinho, que eu tive um probleminha aqui. Pronto, pessoal, desculpa, foi um imprevisto. Bem, vamos lá. Olha só, para que a gente possa estudar sobre o fluxo produtivo, né, ou o mapeamento de processos, existem 3 ferramentas que são muito utilizadas e são elas que vão ser descritas agora, tá? Não que, mais uma vez, que sejam as únicas existentes, mas são as principais, vou dizer assim, tá? E aí estão aqui apresentadas, que é esse acrônimo, que é conhecido como CIPOC. Será que meu microfone está ligado? Tá, eu estou meio estabanado hoje. Então, vamos lá. CIPOC, tá? É um acrônimo, ou seja, é uma palavra que representa uma sigla de uma expressão. Vou já falar um pouco mais de detalhes para vocês. Uma outra ferramenta ou um método, tá? Que é bastante utilizado é o
fluxograma conhecido como vertical ou fluxograma hierárquico, e o mapa fluxograma, tá? Que é um uso de um fluxograma junto com o layout, tá? O layout, que é o conceito que a gente viu no início dessa aula. Então, vamos falar um pouquinho mais de detalhes sobre cada uma dessas ferramentas. Vamos começar com o CIPOC, tá? O CIPOC é uma ferramenta apropriada para explicar como o processo funciona de forma macro ou de forma holística. Lembra que eu usei esse termo holístico em aulas anteriores? Holístico quer dizer de forma ampla, né? Esse termo ele é um acrônimo. Um acrônimo é uma sigla que né, é uma palavra que é originária, né, de outras, né? Tipo, seriam as iniciais de uma expressão, tá? Virou uma sigla. É uma sigla, tá? Em inglês, tá? O S aqui é de supplier, tá? Supplier, fornecedores, tá? São as pessoas, tá? Que explica o que é cada um, a pessoa ou as pessoas ou organizações provedoras das entradas, né? Dos inputs para o processo que está sendo mapeado. O I aqui é de inputs, são exatamente as entradas. Aí podem ser materiais, recursos diversos, até informações, né? Isso quando a gente, principalmente quando a gente está trabalhando com prestação de serviço, que são necessários para a execução desse processo. Oi? Oi? Eu não sei se é só comigo, mas o áudio está soltando muito, está cortando muito. Eu não sei se é só comigo, não sei se alguém está com esse problema. O meu áudio está falhando muito? É isso? Para mim tá normal. É. Para mim também, professor. Está falhando, eu não sei se é só eu. Para mim está normal, professor. Quem que informou que está falhando Deve bastante? ser eu, então, professor. A Rose? Rose, né, Rose? Eu vou sair e entrar de novo para ver se melhora. Tá bom, dá uma reiniciada no teu equipamento, por favor, Rose, para ver se melhora. Sim, gente, são os imprevistos, né, das aulas online, né? Mas vamos nos ajudando que a gente consegue, tá bom? Por favor, me avisem se vocês tiverem algum problema, tá bom? De me ouvir, de me enxergar, do meu slide também, porque eu preciso bastante desse retorno de vocês, tá bom? Porque senão se vocês não me disserem essas coisas, eu vou acabar achando que está tudo bem, tá bom? Então, por favor, fiquem à vontade para se manifestarem. Então, olha só, gente, só continuando aqui, né, falando do CIPOC ainda, esse P aqui, que está da palavra CIPOC, vem de process, né, de processo, então essa aqui é a palavra que representa o macro, o todo, basicamente, né, envolve todas as atividades aí de transformação, né, das entradas em saídas, o que gera valor para o produto, para os clientes, e o que ele chama aqui de stakeholders, né, é uma palavra bastante comum aí para quem está no mercado, né? Stakeholders, são aqueles interessados no processo. A letra O, que vem representa outputs, tá? Que são as saídas, ou os produtos, ou os serviços que são resultantes da realização do processo. E, por fim, a letra C, tá? Que é o customer, acho que é assim que fala, customer, ou clients, né? Que são os clientes ou aqueles destinatários do meu produto, né? Que ele chama aqui de receptores, tá? Receptores dos resultados do processo. Então, o CIPOC é uma ferramenta justamente que mapeia ou que documenta a externalização, né, de todo um fluxo ou um processo de produção, tá? De um processo de fabricação. Para quê? Para que a gente possa enxergar desde lá no começo, desde a forma ampla ou macro, que está aqui, ó, o coração da produção está aqui, mas para que o meu produto possa ser produzido, eu preciso de fornecedores,
para que ele me dê insumos, eu considere isso como entrada, transformar e produzir para alguém, né? Para alguém, que são os meus destinatários ou clientes. Então, essa é uma ferramenta que ajuda justamente a ter uma sistematização do processo. Né? Isso vai, de certa forma, auxiliar no fluxo, né? Justamente no mapeamento do fluxo. Olha só, aí tem esse exemplo que eu trouxe do nosso livro, tá? Só para a gente entender como é que a ferramenta CIPOC funciona, eu achei até divertido. O autor do nosso livro didático, ele fala do seguinte: a gente tem um processo que é o seguinte, que é o consumo de pipoca em família no momento de assistir TV. Olha só. Então, está aqui, né? O processo ou a situação, né? A situação é essa. E aí, o autor faz a seguinte pergunta: qual que é o CIPOC, né? Dessa situação aqui, né? Como é que eu posso produzir um CIPOC para descrever cada elemento associado a essa atividade, por exemplo, tá? Aí ele chama aqui de processo como pré-aquecimento, não sei o que, né? Eu até discordei dele um pouquinho aqui, mas eu vou começar com os suppliers, que são os fornecedores. Bem, pipoca, né? Então, é um supermercado ou algum estabelecimento que venda pipoca, né? E aí ele fala dos outros itens necessários, como o gás para cozinhar o milho, né? Cozinhar, nem sei se é assim que a gente fala, cozinhar, né? A energia elétrica, se for um fogão elétrico, né? E, de certa forma, todos os sistemas transformadores para a produção desse alimento, né? Então, isso que ele chama de fornecedores. Entrada, opa, peraí, gente. Entrada é o input, né? Entrada é o input. Então, é a letra I, tá? Então, a letra I, ó, CIPOC, letra I. Que é entrada? Ele diz que é o milho, óleo, ó, tudo que vai produzir o meu alimento final. O sal, equipamentos, fogão, panela, né, a pipoqueira, colher, recipiente para colocar a pipoca quando finalizada, dentre outras coisas. O que ele está chamando de processos aqui, que é o P, né? Ele diz o seguinte: é pré-aquecimento da panela, adicionar óleo, adicionar milho. Ele está descrevendo todas as atividades que devem ser realizadas para a produção da pipoca, né, final. Né? Eu confesso que eu discordei um pouquinho aqui, mas enfim, é um ponto de vista meu. Eu acho que vai além, né? Eu acho que o processo seria justamente a produção da pipoca para uma família assistir TV. De maneira mais simples, eu descreveria dessa maneira. Mas, enfim, é bom a gente ter esses pontos de vista diferentes, porque aí a gente consegue ter uma discussão sobre isso. Né? Então, fica aí para a gente pensar. O output, né, que é a saída, ele diz que é a pipoca em grãos estourados, é louça suja, né, enfim, entre outras coisas. E aí, o customer, ou clientes, né, é justamente a família. Achei legalzinho, assim, é bom para a gente exercitar essa ferramenta. Vamos falar do outro? Tá? Depois desse exemplo, a gente vai apresentar agora o que ele chama de fluxograma vertical. Bem, existe o conceito de fluxograma, tá? Fluxograma, ele é uma representação gráfica, tá? E aí, é um gráfico que tem um fluxo, né, que ele descreve o fluxo de alguma atividade que tenha ações relacionadas, tá? Pode ser de maneira horizontal, de maneira vertical, enfim, é diverso. Mas, dentro do nosso conteúdo de gestão da produção, a ferramenta aqui é apenas o fluxograma conhecido como vertical. Tá? Então, eu até trouxe aqui já uma imagem para
exemplificar para vocês, porque essa verticalidade, ela vai representar o que ele chama de hierarquia, ou o hierárquico, o fluxograma hierárquico. Associado a ele, existem símbolos, tá? E aí, claro que cada processo tem a sua simbologia adequada ou apropriada, né? Onde ele tem a legenda aqui, ó, no caso desse fluxo, onde ele diz o seguinte, né? Uma bola preta, que está aqui, um círculo preto, representa uma atividade de operação, uma seta direcionada, ele diz que é transporte, um retângulo, ele diz que representa a inspeção, essa outra figura aqui, ele diz que é espera, e esse triângulo aqui de ponta cabeça, ele diz que é estoque, tá? E aí ele apresenta aqui, ó, uma ordenação de execução das atividades associadas a esses símbolos aí. Tá? Por exemplo, começa com o triângulo que representa estoque. Está dizendo o quê? Aqui na descrição. Pegar os ingredientes no depósito dentro de um processo, de um sistema de produção, né? Um sistema produtivo. E aí ele vai descrevendo e vai linkando, ó. Então, ele vai mostrando como esse fluxo vai ocorrer, tá? Do processo, das atividades associadas a esse processo produtivo. Isso aqui então, isso aqui representa uma ferramenta para mostrar o mapeamento do fluxo das atividades, né? O fluxo de materiais, né? Como é o conteúdo da nossa, se refere o conteúdo da nossa aula. E aí vai mostrando. Se essa seta é transporte, então tá aqui, ó, transporte, a bolinha, o ciclo, é operação, é algo, uma atividade operacional, mistura de ingredientes, etc, etc, e vai. Na realidade, ó, então ele até explica aqui o que ele está falando. Ele está falando de uma panificação, né? Ou seja, de uma fabricação de pães. Tá? Então, esse fluxograma, ele funciona, ou ele serve para mostrar de forma hierárquica, né? Como as atividades ou as ações estão relacionadas para que o fluxo ou a produção do meu item possa ocorrer, né? A transformação de maneira apropriada. E, por fim, a última ferramenta apresentada pelo autor do nosso livro didático é o que ele chama de mapofluxograma. Né? Até tenho um pouco de dificuldade de falar essa palavra, mapofluxograma. É uma combinação do layout, então está aqui um layout ou uma planta baixa, tá? Que seria uma espécie de planta baixa, com um fluxograma. Então, ó, isso que está aqui, essas setas direcionais, com alguns símbolos aqui, sobreposto a um layout, tá? É o que compõe o que ele está chamando de mapofluxograma. É um fluxograma desenhado sobre um layout, tá? De um processo ou de uma planta, né? Que é uma planta fabril, tá bom? Então tá aqui, ó, começa aqui, tá? E esse fluxograma aqui, gente, não é o fluxograma que eu apresentei anteriormente, porque o que eu apresentei anteriormente é um caso particular desse aqui, né? Eu falei do fluxograma vertical. Então, é aquele que ocorre ou de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Esse fluxograma não. Esse que está aqui, junto com o mapofluxograma, ó, percebe? Da figura que eu estou usando como exemplo, e está acontecendo de que forma? Da direita para a esquerda. Ó, começa aqui, depois vem para essa outra atividade, seguinte, seguinte, seguinte. Então, o fluxo está acontecendo nesse sentido aqui, né? E vai passando pelos setores, né? Do layout, ou seja, onde as atividades estão sendo planejadas, sendo realizadas, desculpa, onde elas são realizadas na prática, né? Até chegar aqui numa última atividade que ele chamou de número 12. Então, essas foram as 3 ferramentas principais, tá, para o mapeamento do fluxo de materiais, ou fluxo produtivo.
Bem, existe o que ele chama de estratégias, tá? Estratégias para o fluxo produtivo, que também são outros conceitos associados ao mapeamento de processos, tá? Que aí eu apresento essas duas estratégias principais, tá? Que influenciam diretamente o fluxo de materiais. A primeira delas é o que ele chama de sistema puxado, ou pull. Vou já falar sobre ela. Outra é o sistema empurrado, ou push, tá? Em inglês, essas palavrinhas são em inglês. Vamos falar sobre cada uma delas? Começando pelo sistema puxado. Bem, é o seguinte, o fluxo de materiais, ou seja, o processo produtivo, ele ocorre, né? Ou seja, ele tem o seu princípio ou início da sua produção a partir de pedidos, né? De pedidos do cliente. Então, é aquele processo por demanda, né? Então, o exemplo que a gente usa, pode considerar, de forma bem rápida de compreensão, seria um restaurante que funciona com à la carte, funciona à la carte, ou seja, só com o pedido via cardápio, né? Por quê? A partir do momento em que um cliente escolhe um prato ali no cardápio oferecido a ele, apresentado a ele, é que vai se iniciar a produção daquele alimento que ele está demandando, tá? Então, processos produtivos desse tipo também são considerados como estratégias, né, para o fluxo de materiais, né, e conhecido também como sistema puxado, né? É um tipo de processo como a gente já viu lá, dentre aqueles existentes, que eu já apresentei para vocês. O outro, que é o conhecido como sistema empurrado, qual é a característica dele? É justamente a produção, né? A produção antes do pedido, que é o que ele chama assim, ó, é a execução de operação antecipada, tá? Isso com um planejamento de demanda, previsão de demanda. E aí ele exemplifica mais uma vez com um restaurante, só que em vez de um restaurante à la carte, ele fala de um restaurante self-service, que é aquele, né, que disponibiliza ali no equipamento uma determinada quantidade de alimento e esperando, obviamente, que aquilo seja consumido, né, por completo, para que não haja prejuízo. E aí surge a seguinte pergunta: qual delas escolher, né? Qual a melhor estratégia? O sistema puxado, o sistema empurrado, quando a gente está pensando no mapeamento do processo produtivo, tá? Lembra que a gente está pensando nesse aspecto, né? O nosso processo ele é maior que isso, né? Mas a gente está avaliando apenas o mapeamento do fluxo, tá? Dos itens, dos elementos que vão compor o meu processo produtivo. E aí a gente precisa escolher. Dois elementos, ou dois quesitos, são considerados para ajudar na escolha, segundo o autor do nosso livro didático. Um deles é o que ele fala quando a gente considera o estoque, se a gente tem a intenção de estocar ou não, qual é o nível do estoque que a gente deseja compor, tá? Outro aspecto que pode ajudar a escolher a melhor estratégia, né, no caso do fluxo lá, que é o sistema empurrado ou puxado, né, está relacionado também com o tempo de produção do item, né, ou do serviço. Né? Será que eu quero produzir? Eu tenho um tempo disponível para a produção de uma unidade, por exemplo. Eu tenho um tempo razoável ou eu tenho que produzir rapidamente porque a minha demanda ela é grande e exige consumo rápido, coisas assim. Bem, e aí, por fim, tá? Eu acho que eu corri muito, né? Eu fiquei tão preocupado com o tempo que aí eu fiquei correndo demais com a aula, mas já estou acabando. Mas é bom que a gente vai ter bastante tempo para conversar sobre a nossa avaliação.
Então, assim, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho agora de considerando lá aquele primeiro elemento que ajuda na escolha, na resposta para a escolha da estratégia, tá? Lembra que quando eu estou falando de estratégia aqui, eu estou falando da estratégia para o mapeamento do fluxo produtivo, e uma delas era a questão do estoque, e é justamente o que ele chama de ambiente de produção aqui, tá? E aí ele fala de alguns aspectos, que ele chama de, ele usa alguns termos em inglês. Por exemplo, esse aqui, ó, make to stocks, que é o fabricado para estocar. E aí ele usa MTS como sigla, tá? E aí ele exemplifica como a grande maioria de produtos de prateleira de consumo geral, prateleiras de supermercados, por exemplo, ou estabelecimentos comerciais, né? Como observação para a questão do ambiente de produção para estocar, fabricar para estocar, ele exemplifica aqui, observa na realidade, né, a exemplificação está aqui, a produção para estoque com produtos padronizados, a prestação de serviço, o rápido atendimento, né, a clientes, processos em que a demanda gera um alto custo em estoque, tá? Então, quando a gente escolhe baseado em estoque, se a gente escolhesse, por exemplo, esse MTS, ou fabricado para estocar, isso aqui seriam aspectos desses ambientes, é isso que ele está dizendo. E aí ele apresenta outros, o Assembly to Order, que é o ATO, ou seja, montado sob pedido, por exemplo, computadores pessoais. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu, uma vez, comprei um computador da Dell, né, vou usar isso de exemplo. E aí eu entrei no site, aí eu fui montando a máquina. Tem lá, você entra no site da Dell, você vai escolhendo o teu sistema operacional, você vai escolhendo a tua placa-mãe, você vai escolhendo outros itens que vão montar a máquina. É legal. E aí, esse aqui seria um exemplo, né, de você escolher lá. Esse é um exemplo desse tipo de sistema de mapeamento, de fluxo produtivo, que ele chama de montagem sob pedido, tá? Que é a produção de computadores personalizados, pessoais, né, também. Tá muito semelhante ao que ele apresenta aqui embaixo, tá? A diferença é que aqui é a montagem sob pedido, aqui é o fabricado sob pedido, né? Fabricar é como se não tivesse nada pronto, né? É que aqui a montagem é considerando que já existem previamente peças que vão compor um equipamento final, né? No caso, um computador. Aqui não, aí ele usa o exemplo, por exemplo, de tinta com cor específica, escolhida, personalizada, por exemplo. E o último aspecto que ele mostra quando ele trata de ambiente de produção, ainda levando em conta a questão de estoque, de estocagem, para escolher o sistema, ou puxado ou empurrado, para avaliar um mapeamento do fluxo de um processo produtivo, ele chama de Engineer to Order, que é o ETO, que é o projetado a partir de um pedido. E aí ele fala de que exemplifica como sendo os grandes projetos, obras públicas e construção de grandes navios, tá certo? Então, basicamente é isso. Chegamos aqui numa etapa bastante importante, tá? Esse material vou disponibilizar para vocês no AVA. Vou deixar aqui só para ficar gravado, mas daqui a pouquinho a gente conversa melhor, tá? Eu sei que vocês não gostam de se manifestar quando está ocorrendo a gravação, então eu vou parar daqui a pouquinho, aí a gente conversa falando com mais liberdade, vou dizer assim, a respeito disso aqui, tá? Então, como a pergunta que foi feita antes, eu não quis falar ali na frente, porque eu sabia que eu ia falar sobre isso agora, tá? Então, olha lá. Lembre-se, a nossa avaliação ela vai ter como prazo final a data de 7/10/2020, ou seja, daqui a 2 semanas, não concordam? Por que eu estou dizendo prazo final? Porque na semana que vem eu já vou disponibilizar a avaliação no AVA, vai ser um questionário que eu vou elaborar e vou disponibilizar como essas atividades que eu tenho disponibilizado para vocês.
A diferença é que eu vou fazer questões de alternativa, tá? Então, vocês vão ter, como essas questões que vocês fazem das atividades diagnóstica e atividade de aprendizagem, né? Então, vai ser um questionário semelhante a esses que vocês já fazem no AVA, tá? Só que vai ser uma avaliação oficial, tá bom? Com 10 questões, que eu vou retirar de onde, gente? Aqui, ó, já estou dizendo, de onde vai sair as questões para a prova, professor, já que você não fez nenhuma lista de exercícios, né? Eu tenho certeza que vocês iriam me cobrar isso hoje. Então, já estou dizendo, façam. Por que eu estou dizendo para vocês? Façam as atividades de diagnóstica de aprendizagem das unidades 1 e 2. Então, vocês vão ter, ó, são 8, né? São 8 sessões. 4 da unidade 1, 4 da unidade 2. Então, vocês vão ter 8 atividades diagnósticas para fazer e 8 de aprendizagem, ou seja, 16 questões, mais 5 de avaliação de unidade na unidade 1 e 5 na unidade 2, então vai ter 16, mais 10, 26 questões. Dessas 26 questões, eu vou tirar 10 que vão compor a nossa avaliação. Então, vocês já sabem o que estudar. Quem não fez, faça e guarde as questões, gente. Printa a tela, ou então copia no arquivo Word, se você vai fazer no computador, que eu prefiro. Eu faço bastante isso, eu respondo essas avaliações todas. Eu também, como eu disse para vocês, eu sou aluno também, né? E aí eu copio, eu respondo as minhas atividades, eu guardo, isso é importante, para que a gente possa registrar, né, o que a gente está fazendo, tá? Então, vai ser assim a nossa atividade. Para encerrar essa sessão, certo? Vou só descrever o que a gente viu, tá bom? Para que a gente possa fazer um link com tudo que foi apresentado e não esquecer. Apresentamos aqui, ó, 2 tipos de processo segundo a complexidade, né? A gente avalia processo segundo vários aspectos. Aí a gente, considerando o aspecto complexidade, o autor do nosso material diz que existem processos considerados simples e processos considerados complexos. Apresentamos as ferramentas de mapeamento de processos, né? 3 apenas, não que sejam as únicas, mas são as principais ou as mais utilizadas, vou dizer assim, que foi o CIPOC, o fluxograma vertical e o mapo fluxograma. Falamos de 2 estratégias do fluxo produtivo, que foi, né, o sistema puxado e o sistema empurrado. Descrevi um pouco, né, de forma bem breve, né, qual a melhor estratégia, baseada em 2 itens apenas, a questão da estocagem e do tempo de produção. E descrevi nesse último quadro que eu apresentei aqui para vocês, os ambientes de produção relacionados a estes 2 aspectos, tá? Ao estoque e ao tempo de produção, mas muito mais relacionado à questão de estocagem. A nossa referência, que é o nosso livro didático, foi minha única referência para a produção dessa sessão, né, dessa aula, tá bom? Não esqueçam, minha gente, de fazer agora, vocês já podem, né, depois dessa aula, vocês já podem fazer as atividades de aprendizagem da sessão 2.1 e 2.2, então façam, tá? Então fica aqui o recado, façam hoje, se não fizeram. E para a próxima aula, tá bom? Para a próxima aula, eu peço que vocês façam leitura das sessões 2.3 e 2.4, que nós vamos ter 2 sessões também. Então, a gente vai dar uma puxadinha aí nessas 2 últimas aulas antes da nossa avaliação, tá? Do livro didático. Façam as web aulas da sessão 2.3 e 2.4. Façam as atividades diagnósticas também das mesmas sessões, 2.3 e 2.4. Então, tem bastante coisa para a semana que vem, tá? E é isso, tá bom? Espera aí que eu já vou encerrar a gravação e a gente
conversa. Deixa eu só descompartilhar aqui. Não, eu acho que eu vou manter, tá? Eu vou manter aqui, só vou encerrar a gravação. Parar a gravação.